Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos revisar um pouco do conteúdo que a gente viu neste mês de junho. Na primeira questão, um monstruário de acessórios de uma loja é composto por pequenos nichos que são identificados por um referencial de linhas e colunas conforme representado no desenho abaixo. Então vejam que as colunas são representadas por letras maiúsculas de V até Z e as linhas são representadas por números de 1 a 5. Paula comprou nessa loja o acessório que está no nicho de coordenadas Z2. Então reparem aí. Coluna Z, linha 2. Qual é o acessório que está aí no cruzamento dessas duas informações? São os brincos. Então, a resposta aí da questão está na letra B. Na segunda figura seguinte, nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de referências indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o primeiro elemento do par e o número deve ser o segundo elemento. Como já vimos, tem um par ordenado onde representam duas coordenadas. Nesse caso, o primeiro elemento será a letra e o segundo será o número. Então, observando o quadro, qual a localização do menino andando de bicicleta? Então, está pequeno aí, mas dá para perceber que o menino andando de bicicleta está aqui. Ele disse que a letra deve ser o primeiro par, então ele vai para que letra? Para G. E o número o segundo, então vai para 7. Então, é G7 a resposta que se encontra também na letra B. Lembrem que par ordenado tem um nome ordenado porque tem que ser primeiro um, depois o outro. Se trocar a ordem, dependendo do caso, pode gerar outra localização. A terceira, observe o esquema a seguir com a localização de uma escola e um supermercado. Se nesse esquema o supermercado pode ser indicado pelo ponto 1A, então a escola pode ser indicada pelo ponto. Então aqui, ó, onde é que está o supermercado? Está aqui. Então, ele pode ser indicado por 1A. Então, primeiro o número, depois a letra. Então, a escola pode ser indicada por quem? 3C, que está na letra C. Questão 4. O engenheiro de trânsito controla os semáforos de um bairro usando o croquis a seguir. Os semáforos são identificados por letras. Então, aí, as letras que estão aqui identificam os semáforos deste bairro. Então, aqui a letra S, Q, P, R, são os semáforos. O semáforo identificado por R, que é o que está aqui, está localizado no cruzamento da Rua 5 com a Avenida 1 e é representado por 5 e 1. Primeiro vem as ruas para representar a localização e depois as avenidas aí para completar o par ordenado. Segundo essa forma de representação, o semáforo Q é indicado por. Então, o que vai ser indicado? Primeiro, a gente tem que ver a rua, que é a rua 4, depois a avenida, que é a avenida 5. Então, é 4 e 5 está na letra A. Na quinta, Maísa representou no plano cartesiano a cidade de Feira de Santana e alguns municípios próximos a ela. Qual é a cidade que corresponde ao par ordenado 4 e 3? Então, vamos lá. 4 no X, então começa sempre no eixo X, 4, sobe até o 3. Então, quem está aí o ponto cruzando nesse par ordenado 4 e 3 é a cidade de Coqueiros. Resposta, letra C. Na questão 6, no grupo de crianças abaixo, qual a menina que comeu menos chocolate? Então, aí já é uma questão de comparação de números decimais. Para a gente fazer comparação, primeiro a gente vê a parte inteira, que é aquela que vem antes da vírgula. Reparem que todas as partes inteiras aqui têm o valor 100. Então, não dá para fazer comparação com parte inteira. Vamos para a parte decimal. Para isso, a dica é sempre completar com a quantidade de casas decimais. Se a gente for pegar aqui, separando essas casas decimais e completando a quantidade que tem aí a maior número de casas decimais, vamos ficar com quanto? Então, veja que o maior número de casas decimais aparece na letra C, que tem 3 algarismos após a vírgula. Então, vamos colocar todos com 3 algarismos após a vírgula. Então, aqui tem o 2, vamos completar com 2 zeros para ficar 3. 0, 9, completa com 0. 1, 3, 2 já estavam com 3 casas decimais. 7 eu vou completar com 0, 2 zeros para ficar com 3. Qual menina comeu menos chocolates? Então, basta procurar o menor valor. Então, 290, 132 e 700. O menor valor é 90. Resposta está na letra B. Outra forma de a gente verificar isso é a gente vai fazer comparação começando dos décimos, depois centésimos, depois milésimos.
Se eu tenho que aqui era 100,2, o outro 100,09, 100,132, 100,7, nós iríamos comparar de casa em casa. Já vimos que não dá para comparar pelos valores inteiros porque são iguais, então a gente poderia comparar agora pelos décimos. Então, analisando os décimos, qual é o menor? Então, aqui nós teríamos o 0, o 1, o 2 e o 7. Quem é o menor? É o 0. Então, no caso, já daria para perceber que o 100,09 ou 100,09 era a nossa resposta, que é o que tem menos. Na sétima questão, em Gramado, o termômetro durante o dia marcou 5 graus Celsius e à noite desceu 6. Com quantos ficou a noite? Então, tinha 5 graus e desceu. Então, desceu é menos, desceu 6. Tenho 5, estou devendo 6, ainda vou continuar devendo 1. Então, ficou com 1 grau Celsius, resposta letra C, tchê. Na oitava, faça a decomposição dos números decimais, 6,21. Então, essa decomposição pode ser feita da seguinte forma: 6 mais 0,2 mais 0,01, que pode ser escrito dessa forma: 6 inteiros, 2 décimos e 1 centésimo. Na letra B, temos 3 inteiros, 3 décimos, 5 centésimos e 7 milésimos. Então, ele poderia ser escrito da seguinte forma: 3 inteiros, 3 décimos, 5 centésimos e 7 milésimos, que representa o número 3 inteiros e 357 milésimos. Na questão 10, observe a figura a seguir. Qual a fração representa a parte pintada de cinza? Meus amigos, aí a gente tem que lembrar que fração é quando a gente pega o numerador, que representa a quantidade de partes que eu quero, a quantidade de partes de interesse, dividido pelo denominador, que é o total de partes. Lembrando que esse total de partes são as partes divididas em tamanhos iguais. Então veja o seguinte, nós temos que essa parte que está pintada de cinza são quadrados. Então todos têm que ser divididos em quadradinhos de mesmo tamanho. Então a gente vai completar aqui, ó, isso aqui e aqui. Pronto, aí fica muito mais fácil da gente achar a fração que corresponde à parte pintada de cinza. Nós temos 3 partes pintadas de cinza, então isso aí representa o nosso numerador da fração, dividido pela quantidade total. Nós temos 5 em cima, 5 embaixo, então um total de 10. Então, resposta, 3 décimos. Finalizando essa revisão, na 10ª, Rodrigo tem 12 bombons de chocolate e deu 4 para sua irmã. Que fração do total representa a quantidade de bombons que Rodrigo deu para sua irmã? Então, basta fazer a quantidade que ele deu sobre o total que ele tinha. Ele deu quantos para sua irmã? 4, de um total de 12. Reparem que a gente pode simplificar tudo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, a razão do número de bombons que Rodrigo deu para sua irmã é 1/3 do total que ele tinha. Se fosse perguntado qual fração corresponde à quantidade de bombons que Pedro ficou, era o complementar. Se ele deu 1/3 para sua irmã, ele ficou com, se está dividido em 3 partes e ele deu uma parte, então sobrou 2 partes para ele. Então ele ficou com 2/3. Mas a questão que é apenas que a gente mostre a fração que ele deu para sua irmã, então a resposta é 1/3, ok? Então, meus amigos, um grande abraço e até mais.